Erros que encarecem a sua obra. No vídeo de hoje, iremos listar 5 pontos que você deve se atentar antes de começar a sua obra. Então, se você não quer ter prejuízo com a construção, vem comigo que esse é o Concretizando. Seja muito bem-vindo ao Concretizando, um canal criado para trazer muitas dicas relacionadas ao mundo da construção civil, exclusivamente para você. E no vídeo de hoje, veremos 5 coisas que fazem com que você tenha prejuízo e dor de cabeça com a sua obra. São detalhes que muitas vezes parecem inofensivos e passam despercebidos, mas que têm um grande impacto a curto, médio e longo prazo. O primeiro erro que iremos listar está relacionado à fundação da sua obra. Além de executar uma estrutura com um projeto adequado para cada ocasião, você também deve tomar muito cuidado com a impermeabilização da sua fundação. Muita gente acaba negligenciando ou apenas não dando a devida importância para a impermeabilização das fundações. Porém, isso pode parecer pouco tempo depois que a sua obra for finalizada. E vai por mim. Quebrar parede para tratar a umidade nos rodapés, além de ser um gasto desnecessário, também é uma dor de cabeça enorme. Tenho certeza que você não quer passar por isso. Para evitar esse tipo de problema, você tem inúmeras soluções e falamos de forma bem detalhada em um vídeo que trouxemos aqui no canal. Confere que vale a pena. E de forma bem simples, para você não passar por esse tipo de problema, é só pensar na seguinte maneira. Economizar com mão de obra, aditivo e impermeabilizantes acaba sendo muito mais caro do que investir um pouco de tempo e recurso nesse assunto na execução das suas fundações. Economia na obra é fundamental sim, mas lembre-se, tem coisas que não são economias, são gastos necessários para manter uma boa qualidade. O segundo erro que você jamais deve ter na sua obra é abrir mão das vergas e contravergas. Com aquele mesmo pensamento de economizar, muita gente deixa de lado a execução das vergas e contravergas. E isso, com toda certeza, vai trazer problema no futuro, tanto estético quanto funcional. As vergas e contravergas são essas duas vigas que ficam embaixo e em cima das aberturas da alvenaria, como em portas ou janelas. O papel delas é evitar que apareçam essas fissuras nas quinas dos vãos. De uma forma resumida, todo tipo de estrutura sofre esforços, e no caso da alvenaria, é seu próprio peso, e basicamente são forças que atuam de cima para baixo. Quando temos uma parede sem nenhuma abertura, esses esforços se distribuem uniformemente, sem nenhum problema. Mas quando abrimos um vão nessa parede, eles tendem a se concentrar nas quinas desse vazio. Então, se não fizermos as vergas e contravergas, com o tempo, ação externa e o próprio peso da alvenaria, essas fissuras irão aparecer. Dependendo da situação, essas fissuras podem se tornar trincas e até rachaduras. E depois, para corrigir, vai te gerar muito custo e dor de cabeça desnecessário. Então não economize nesse tipo de detalhe. Coloque vergas nas portas e vergas e contravergas nas janelas. O terceiro erro que você não deve cometer na sua obra é deixar de lado a compatibilização de projetos. Primeiro, que vale reforçar que não se inicia nenhuma obra sem o devido planejamento. Se você está executando a construção sem projeto, para tudo, que uma hora vai dar problema. Mas o que muita gente acaba esquecendo é a compatibilização desses projetos, principalmente os complementares, como água, luz e até mesmo gás. A compatibilização é basicamente colocar um projeto em cima do outro, para ver se todos estão se encaixando. Já pensou? Você está cortando as paredes para passar uma tubulação de água e na hora de instalar o tubo se depara com um pilar ou uma viga no meio do caminho? Ou pior, está descendo esgoto de um pavimento superior e ele está saindo 3 metros ao lado do shaft, caindo bem ali no meio da sua sala, por exemplo. Pilares no meio do ambiente, pontos de tomada em lugar inadequado. Todo esse tipo de coisa pode acontecer se você não compatibilizar os projetos. Então não economize nesse tipo de serviço. Projeto e planejamento não é só necessário para uma obra, é fundamental. Evite gambiarra, evite o retrabalho e o mais importante, evite prejuízos.
Agora, os dois últimos erros que você não deve cometer na sua obra estão relacionados aos pisos e revestimento. Então o quarto é a quantidade de revestimento que você irá comprar para determinado ambiente. Vamos supor que você irá utilizar um piso de porcelanato marmorizado para a sala e a cozinha da sua obra. Na hora de comprar esse piso, você não deve considerar somente a metragem quadrada do ambiente, mas também os recortes que serão necessários, e principalmente um percentual para quebra, pois é muito comum algumas peças se partirem durante o transporte e a instalação. O revestimento cerâmico é mais frágil que o porcelanato, então na hora de você comprar, você deve adquirir uma metragem um pouco maior do material, pois as peças quebram com mais facilidade. E no caso de revestimentos cerâmicos porcelanatos, vale lembrar que encontrar o mesmo modelo da peça para repor na sua obra depois é muito difícil. Geralmente, essas peças saem com pequenas diferenças nos detalhes, então provavelmente você não irá encontrar uma peça idêntica para substituir, correndo o risco de comprometer a estética do ambiente com uma peça diferente das demais. E por fim, o quinto erro está relacionado à instalação desses revestimentos. Dois pontos importantes nesse assunto. O primeiro é o tipo, a quantidade e a aplicação da argamassa para cada revestimento. Não adianta economizar na argamassa ou aplicar de qualquer jeito, pois isso com certeza irá trazer dor de cabeça no futuro. Então, sempre utilize o material e a técnica adequada para aplicar os revestimentos. Ainda iremos trazer um vídeo aqui sobre o processo de aplicação da argamassa, mas se quiser, já temos um conteúdo falando dos tipos de argamassa no mercado. Então dá uma conferida lá, também está bem interessante. E o segundo está relacionado à superfície que você está aplicando no seu revestimento. A superfície estar em bom estado é essencial para que a peça não se solte ou apresente problemas futuros. Então, jamais aplique o revestimento em superfícies com problemas de umidade, reboco esfarelando ou até mesmo em pisos que estão ocos. Trate tudo isso antes de aplicar o seu revestimento, pois se você não fizer, pode ter certeza que será serviço jogado fora e no futuro terá que gastar muito mais dinheiro e tempo, o que eu tenho certeza que você não quer. E com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já tomou todos esses cuidados na sua obra e compartilhe com um conhecido seu, para que ele veja essas dicas e não cometa nenhum desses erros daqui para frente. Esse é o Concretizando. Até a próxima!